Chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens deste segundo trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Marcos Tedesco, um grande amigo, onde estamos estudando com vocês sobre o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Lição 6, que vai cair no dia 11 de maio, trabalha então sobre a seguinte perspectiva: Davi, um casamento real. Hoje nós vamos observar esse tema de uma forma muito interessante, em aplicações práticas para o relacionamento, assim também como da humildade do próprio Davi. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que o texto te oferece. A primeira delas é o texto principal. Você pode estar apresentando Romanos capítulo 12, versículo 16. Você também pode estar apresentando o resumo da lição, realizando a leitura junto com os teus alunos e apresentando também o texto bíblico em classe, que se localiza em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 20 a 26. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal, envia essa aula para alguém, para você não perder nenhuma das nossas ministrações aqui da Escola Dominical. Você pode me acompanhar em diversas plataformas, é muito prático, é só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD. Me acompanhe aqui pelo YouTube, você pode me acompanhar pelo TikTok, pelo Spotify, pelo Instagram também, eu vou ter o prazer em te receber por lá e que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa através dessa ministração. Na lição de hoje, lição de número 6, nós vamos analisar especialmente um ato da vida de Davi, que é a relação do seu casamento com Mical. Nessa jornada bíblica, nós chegamos hoje no texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 17 ao 30, analisado aí pelo pastor Marcos Tedesco. Hoje nós vamos perceber que após a vitória de Davi contra o gigante Golias, Davi então enfrenta outro desafio da sua vida. E aqui nós vamos retirar diversas lições práticas para a nossa caminhada cristã. A primeira delas que você já pode guardar é que quando nós enfrentamos desafios nesse mundo em que nós estamos vivendo, precisamos então estar preparados para os próximos desafios, porque a nossa pátria, o nosso descanso não é aqui. E a vida de Davi é esse grande exemplo. Quando você analisa essa narrativa bíblica e observa o capítulo 17, versículo 25, você percebe que o rei Saul havia prometido para o vencedor daquela batalha contra os filisteus, especialmente aquele que derrotasse Golias, a sua filha primogênita em casamento. Nesse caso, não era a Mical em primeiro lugar, mas seria Merabe. De acordo com as escrituras, quando você percebe o próprio Saul articulando esse processo, você vai perceber que esse relacionamento ele é construído pela inveja, pela perseguição, com objetivos assim destrutivos contra a vida do próprio Davi, como nós analisamos na aula passada. Quando você percebe essa palavra bíblica e observa todo esse contexto da vida de Davi, você percebe também a maldade de Saul em prejudicar o relacionamento de Davi com as suas duas filhas. Primeiro ele prejudica com Merabe, depois ele prejudica também com a própria Mical. E nós vamos analisar isso junto com vocês hoje. Em primeiro lugar, o que é que o Saul faz? Ele pega então a sua filha Merabe, que havia sido prometida ao vencedor da batalha, que no caso era Davi, e dá ela em casamento a Adriel. De acordo com as escrituras, isso é fundamentado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 19, rompendo então essa promessa. Você já percebe aqui parte do caráter do próprio Saul. Mas ele tinha a segunda filha, que no caso é Mical, que estava interessada em Davi, estava apaixonada por Davi. Então ele utiliza a própria Mical como um recurso estratégico para prejudicar Davi emocionalmente. Olha como essa aula de hoje vai trabalhar diversas lições com a gente
em sala de aula também. A partir dessa perspectiva, o próprio Saul, ele trabalha essa ideia de controlar e enfraquecer Davi emocionalmente, utilizando esse recurso que é a sua filha Mical como um recurso de grande valor para destruir Davi. Esse episódio também evidencia, isso é importante você observar, essa ausência de integridade do caráter de Saul. Evidencia também que Saul não era um rei fiel e justo, como o texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 ao 20, orientava a nação de Israel quando fosse escolhido um rei para governar sobre ela. Diante disso, você percebe Saul utilizando a sua filha mais jovem, a mais nova, que no caso é Mical, como um objeto para a barganha, como um objeto então para ser utilizada como recurso para enfraquecer o poderio militar de Davi. Isso demonstra o medo, a inveja de Saul. Isso é citado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12. Eu estou citando isso para que você tenha uma noção de todo o contexto dessa aula. Você vai perceber também que em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25, anota esse versículo aí também. Você percebe que o próprio Saul tenta de diversas maneiras retirar a vida do próprio Davi. Nós percebemos também que essa estratégia ela falha porque Mical estava apaixonada pelo próprio Davi, e nós percebemos de acordo com a própria escritura que Davi, ele era um homem que estava debaixo da direção de Deus. O Senhor guardava Davi. Nenhuma arma forjada contra esse servo prosperava. Quem cita isso e essa promessa é o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 54, versículo 17, que se encaixa também nesse texto que nós estamos olhando aqui. Esse comportamento de Saul, ao longo desse relato, reflete aí seu estado moral, reflete também o seu estado espiritual, demonstra a sua inveja, demonstra também a sua visão de irritabilidade, demonstra também quem é a sua pessoa e o seu pecado como pessoa homicida. Pela Bíblia, nós vamos perceber que Davi era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. E há um problema para aquele que é guiado pela inveja, que no caso de Saul, você percebe isso desde a aula passada, como nós citamos para vocês Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Então a aula de hoje é sequência da aula passada, e esse episódio de hoje nos alerta sobre a necessidade de entender a obediência, de não entrar pelo caminho da inveja e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Já viu que hoje tem muita coisa boa, né? E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo, se inscreve no Facilita EBD. Você pode ser um dos nossos assinantes de forma muito prática e fácil. A nossa assinatura ela é trimestral, onde você vai encontrar o esboço dessa aula que eu estou sempre ministrando aqui para você. No esboço você encontra essa pesquisa que eu realizo, que é diferente da própria lição, tem versículos a mais que vão te ajudar a incrementar a tua aula e deixar a tua aula muito abençoada junto com os teus alunos. Lá você encontra também o slide, o PowerPoint, que é resumido e você pode utilizar esse recurso para dinamizar as suas aulas na EBD da sua igreja. A nossa assinatura é trimestral, está disponível no link na descrição desse vídeo. Você pode acessar facilitaebd.com.br, é o nosso site, ou escanear esse QR Code que está aqui na tela, onde você pode já conhecer essa proposta abençoadora para o teu coração e teu ministério como professor da EBD. É claro que nós vamos avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, onde nós vamos entender esse casamento de Davi. E o primeiro ponto trabalha sobre um noivo humilde. No primeiro ponto da lição, muito interessante você também realizar uma leitura bíblica ou faça essa leitura com o teu aluno. De que forma? Você pode estar lendo o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, que fala sobre a humildade na vida do jovem cristão, que vai se refletir na aula de hoje também. O primeiro subtópico trata sobre a humildade de Davi. Neste primeiro subtópico, percebemos o contexto de 1 Samuel, capítulo 18, versículos 18 também.
onde nós percebemos que Davi, diante dessa proposta de Saul em se casar com uma das suas filhas, demonstra o seu caráter humilde, apesar da trapaça do próprio Saul. Pela Bíblia, você percebe a humildade clara de Davi, que mesmo sendo reconhecido como o herói de Israel, aquele que venceu Golias, ele tem um coração amoroso e humilde. Detalhe: Davi foi reconhecido por matar Golias, reconhecido pelo exército e reconhecido também pela nação. Passagens bíblicas que vão te ajudar. 1 Samuel 17, 50 ao 54 e também 1 Samuel 18, 16 vai te ajudar a entender isso aqui. Porém, ele não se envaidece nesse contexto, ele não bate no peito, mas ele mantém o seu coração um coração humilde e reconhece a sua origem. Quando ele conversa então com o próprio Saul, quando Saul lhe dá a proposta de se casar com uma das suas filhas. Observe o texto de 1 Samuel 18, 18, que nesse caso aqui ele dá a proposta da própria Mical para ser então a sua esposa. Essa declaração vai demonstrar que o próprio Davi, nesse texto, é uma pessoa humilde, apesar da autoridade que foi atribuída a ele. É uma pessoa humilde que tem a sua consciência das suas origens, não esquece de onde veio, de onde saiu. E é uma pessoa que coloca os seus méritos na soberania de Deus. Ele entende que é o Senhor que dirige os seus passos. Essa humildade nesse episódio bíblico vai te ajudar a entender esse princípio, que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Onde é que está isso? Provérbios capítulo 3, versículo 34, Tiago capítulo 4, versículo 6. Leia esses textos aí, que vai te ajudar muito a entender. Essa atitude de Davi está em conformidade com a teologia a respeito daquele que é ungido pelo Senhor. Esse tema se desenvolve em toda a sua trajetória, a Bíblia faz questão de falar sobre isso, e ele demonstra essa humildade mesmo percebendo que o próprio Saul tinha um desejo de puni-lo, de persegui-lo. Olhe para o texto de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, capítulo 26, versículo 9 também, que vai te ajudar a entender esse contexto que estamos trabalhando junto. Essa palavra bíblica demonstra, então, que Davi não tinha esse interesse em questões políticas nesse primeiro momento, mas ele coloca sua submissão à vontade de Yahvé, de Adonai, que é o Senhor, e ele entende exatamente essa questão da unção real que desce sobre ele. Mas ele, sendo escolhido por Deus, ele lembra das suas origens. Engraçado que isso também dá um parênteses muito interessante aqui para a gente entender. Tem muita gente que se diz escolhida por Deus, mas não tem esse caráter de humildade na hora de servir e na hora de estar com outras pessoas também. Olha só o que a palavra diz. A humildade de Davi, ela não se restringe a essa atitude pessoal nem teológica, mas ela se fundamenta nessa compreensão real que ele tem sobre a unção que ele recebe sobre si. Olha para uma passagem, 2 Samuel, capítulo 1, versículos 14 ao 16. Essa postura de humildade de Davi também antecipa essa visão cristológica do Messias, aponta para Jesus. Ou seja, essa atitude de Davi aponta para a ação de Jesus, aponta para a chegada do Messias em sua liderança, em sua dependência com Deus. O próprio Jesus manifesta isso no Novo Testamento, essa humildade como Messias. Davi estava fazendo isso lá atrás. Olha o que Jesus diz, ó. Em Mateus capítulo 11, versículo 29. Leia esse texto, tá? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso é interessante porque isso traz uma relevância muito grande para a aula de hoje. Traz aqui essa questão ética pastoral, traz essa questão também de responsabilidade de saber quem é. Deus, pela sua graça e justiça, se manifesta aos humildes. Isso está em Isaías capítulo 11, versículos 2 ao 4. Portanto, esse episódio nos traz essa reflexão de entendermos a necessidade da humildade para a nossa caminhada cristã em dependermos da soberania de Deus. É isso que Davi faz. E aqui, para te ajudar, eu queria saber se você pode colocar também de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você nos acompanha. E a primeira pergunta que você pode utilizar dessa lição, está no fundo da aula, é a pergunta 1,
que está até na própria lição, que traz essa seguinte indagação. Que episódio na vida de Davi essa lição evidencia humildade? Você pode fazer essa pergunta e a resposta está na própria lição, quando lhe foi apresentada a possibilidade de Davi casar com a filha do rei. Isso demonstra a sua característica de ser uma pessoa humilde. Vamos avançar então, e eu espero que essa aula esteja ajudando você. Se inscreve e deixa o like, tá? O segundo subtópico do primeiro ponto trabalha agora sobre a humildade aos olhos do mundo. A humildade de Davi nesse episódio vai evidenciar a trajetória que ele tem com Deus. Então, ele é humilde porque ele tem uma trajetória com Deus. Isso vai demonstrar a diferença que ele tem do próprio Saul. Você pode ler isso a partir desse texto que estamos analisando. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Você percebe essa profunda característica que Davi tem em sua humildade nesse contexto, em valorizar especialmente a filha de Saul, e se colocar em seu lugar. Diante disso, nós podemos perceber uma aplicação para essa cultura contemporânea que nós estamos fazendo parte, a cultura de hoje, onde você percebe essa construção da autoimagem, onde você percebe essa questão que a própria imagem ela sobrepõe a questão da integridade do caráter. Esse texto de Davi combate essa perspectiva hoje também. Olha que interessante, Davi demonstra a grandeza dele em reconhecer a sua própria limitação e depender da soberania de Deus. Como um jovem cristão pode aprender sobre isso? Quando nós reconhecemos a nossa limitação e dependemos da soberania de Deus, nós então estamos nos colocando à disposição para servir e rejeitando essa proposta mundana. O salmista também, ele tem uma espiritualidade tremenda, porque ele expressa essa postura dele em seus salmos. Salmo 115, versículo 5. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Isso aqui é um coração humilde diante do Senhor. Ressaltando, então, essa expressão pessoal, essa ideia de glorificar somente o nome do Senhor com a sua vida também. Nesse sentido, a própria humildade de Davi, que nós estamos analisando desse texto nesse primeiro momento, ela anda fora dessa lógica desse mundo, mas ela procura agora não andar por essa medida de visualizações, de likes, de curtidas em redes sociais, mas andar de acordo com a Escritura, andar com o coração humilde diante do Senhor e entender que a humildade ela precede a honra, de acordo com Provérbios, capítulo 18, versículo 12 também. Esse princípio traz tantas lições para a gente, porque nos demonstra os valores do reino de Deus. Ou seja, esses valores do reino de Deus são demonstrados nesses princípios. O apóstolo Paulo, Paulão da Bíblia, ele reforça essa perspectiva em diversas exortações. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas em humildade, considerando cada um de vós superiores a vós mesmos. Esse modelo reflete o exemplo do próprio Davi, que tem uma ética pautada nesse relacionamento do serviço e da dependência divina. Isso aqui é importante para a nossa explicação também. Além disso, essa humildade de Davi, para que você possa pegar isso, ela demonstra essa verdadeira liderança que ele tem e aponta para Jesus mais uma vez. O próprio Jesus, na sua encarnação em seu ministério, demonstra essa perspectiva de humildade. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cristão contemporâneo, então, precisa refletir sobre essa necessidade de ser humilde. Nós precisamos também refletir que nós somos legítimos, não por causa dos aplausos, das curtidas, dos seguidores, mas nós precisamos aprender a partir da humildade de Davi, essa necessidade de refletir essa teologia, de compreender esse reconhecimento que a graça de Deus é aquela que nos fortalece e por causa dessa presença gloriosa que nós sentimos, nós percebemos exatamente que estamos de pé.
Mateus capítulo 6, versículo 4 vai te dar esse fundamento também. Se você pode, comenta aqui nesse vídeo o que tu tá achando da aula de hoje, ou coloca aí de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você nos acompanha. Desejo a você a paz do Senhor Jesus. Vamos então para o terceiro subtópico que trabalha sobre a humildade, agora de forma direta, na vida do cristão. É tão interessante que Marcos Tedesco, utilizando então essa passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 18, onde você percebe essa humildade de Davi, nós percebemos que mesmo depois da vitória que ele teve contra o gigante Golias, esse reconhecimento nacional, ele foi humilde. Sabe qual é a palavra de Davi? Olha, quem sou eu e qual é a minha vida ou casa de meu pai em Israel para que eu venha ser genro do rei? Olha que perspectiva de humildade que ele tem. Esse princípio aqui evidencia a sua total dependência de Deus. Então, Davi, nesse caráter, nesse primeiro momento, demonstra aqui não o individualismo que esse mundo propaga, não essa autoafirmação, não essa busca por valor pessoal ou social, não essa autopropagação humana, mas ele tem a compreensão de que todas as oportunidades da sua vida são conquistadas por causa da dádiva de Deus, por causa da graça de Deus, são concedidas pela bondade do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai confirmar isso. Isso traz uma perspectiva muito legal para a gente. Tudo aquilo que a gente conquista, seja na área financeira, seja na área acadêmica, seja na área profissional, seja na área do relacionamento, seja as conquistas que nós vamos trabalhando em nossos sonhos, tudo isso é por causa da bondade de Deus. O ensino de Jesus ele vai reforçar isso, essa humildade ela é essencial para a vida de um discípulo, ou seja, para você que é discípulo de Jesus, que é cristão. Quem quiser se tornar grande entre vós, seja o primeiro que sirva. Mateus capítulo 20, versículo 26. A lógica do reino é a escada ao contrário. A lógica do reino, ela trabalha não essa exaltação pessoal, mas ela vai trabalhar essa perspectiva de servir que ecoa no coração de um verdadeiro discípulo. Paulão, mais uma vez, falando a respeito dessa mesma temática. Sabe o que Paulo fala? Ele relembra esse versículo que eu apresentei com vocês em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O cristão precisa entender exatamente não essa perspectiva de exibicionismo, de superioridade, mas precisa entender exatamente essa necessidade de obedecer a Deus, de render o seu coração para Deus, de ter essa compreensão do serviço. Na perspectiva cotidiana, nós vamos perceber e demonstrar essa humildade da seguinte maneira. Anota aí. Reconhecendo exatamente o esforço coletivo, a contribuição de todas as pessoas na nossa vida profissional, nos projetos, oferecendo retribuições às pessoas, pedindo perdão quando nós erramos, tendo esse coração aberto para entender o outro. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Esse exemplo concreto também se reflete nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, no nosso comportamento como cristão, em escolher compartilhar mensagens que edificam ao invés de coisas dessa vida, coisas que envergonham o evangelho. Nós devemos buscar, ao invés de visibilidade, autopromoção, a própria perspectiva da propagação do reino. Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4, traz essa ideia. Nesse ambiente familiar também, como é que nós podemos exercer essa ação de humildade? Ser humilde é aprender diante das discussões que podemos ter na vida, ouvir antes de falar. Tiago capítulo 1, versículo 19, valorizar o diálogo e o respeito. Esse trabalho também demonstra a ideia de estar disposto a servir, portanto, a humildade para a vida do cristão, de acordo com a Bíblia, tem diversos exemplos. E é por isso que você precisa pensar nisso aqui. Em uma dinâmica para você trabalhar aí na tua aula, você pode utilizar agora a pergunta de número 2 que está no final dessa aula. Na pergunta 2, você vai trazer a seguinte afirmação. Aponte uma prova do amor de Mical por Davi. E você pode responder o que a lição já traz. Certa vez,
O rei enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo, mas Mical livrou Davi. Isso aqui é uma demonstração de amor. E agora, nesse segundo ponto, caminhando com você, e você não esquece de deixar o like e se inscrever também aqui com a gente, para que a gente possa compartilhar esses ensinos da escola dominical, nós vamos trabalhar sobre o tema O Amor de uma Noiva. Neste segundo ponto, vale a pena ler uma passagem. 1 Samuel, capítulo 19, versículos 11 ao 17, onde você percebe Mical ajudando Davi. E o primeiro subtópico do segundo ponto trabalha exatamente essa questão, o amor de Mical por Davi. Neste primeiro subtópico, é muito importante nós conhecermos o perfil de Mical, porque todas as vezes que olhamos para Mical na Bíblia, pensamos nela somente no final da sua história. Mas é interessante você observar todo o contexto e como isso se desencadeou. Nós sabemos que Mical é filha de Saul. E pela Bíblia nós percebemos que ela tinha um amor muito interessante, muito envolvente e apaixonante pelo próprio Davi. E ela é dada como esposa de Davi, claro, com a artimanha do próprio Saul. Mas nesse primeiro momento ela está apaixonada por Davi. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Mical é alguém descrita como uma pessoa que verdadeiramente amava Davi e tinha esse sentimento de forma sincera e espontânea. Ela não tinha entrado no jogo do seu pai. Seu pai estava manipulando ela para que ela se tornasse então um instrumento contra Davi. Nesse primeiro momento, você vai compreender que essa inveja de Saul, essa ação de Saul é uma reação que ele utiliza então em uma oportunidade para destruir Davi. 1 Samuel 18, 21 confirma isso. Esse episódio também demonstra esses jogos de afeto humano, esses jogos de poder político, expondo os sentimentos verdadeiros de pessoas. Isso aqui é uma prática da manipulação e nós, como cristãos, não devemos andar por esse caminho. Esse cenário também demonstra o amor de Mical, que contrasta aí com essa malícia do seu pai, lembrando também que esse amor tudo sofre, esse amor tudo crê, esse amor tudo suporta. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 17, vai confirmar essa afirmação que estou trabalhando com vocês. E essa iniciativa amorosa de Mical torna-se então uma peça dentro desse teatro e da estratégia do próprio Saul, que tinha um objetivo naquela união, destruir Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 25. Então olha para isso. Mical está sendo utilizada, manipulada pelo seu próprio pai contra Davi. O amor de Mical, portanto, ele emerge nesse contexto de tensão, de manipulação, de enfraquecimento das bases da própria relação familiar. E a Escritura apresenta que o amor verdadeiro não se alegra com injustiça, não se regozija com a mentira, mas ele se alegra com a verdade, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Esse princípio demonstra então que Saul utiliza os sentimentos da sua filha para poder prejudicar Davi. E a Bíblia aponta exatamente que Davi tem a sua postura de coragem, de respeito, ciente também das intenções de Saul. E é interessante que a própria Mical também, nesse primeiro momento, se coloca em oposição ao seu próprio pai. O desfecho também entre Davi e Mical, entretanto, é marcado por muita dor, por muita separação. Após o afastamento de Davi, por perseguição de Saul, Davi teve que fugir. Mical foi dada em casamento pelo próprio pai a outro homem, ao Patiel, que é filho de Laís. Isso é citado em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 44. Observe, seu pai era maligno. Ele bota Davi para fugir, pega a menina que estava apaixonada por Davi e dá a outro homem. Isso aqui traz um contexto de separação. Enquanto Davi estava tentando sobreviver no deserto e sendo forjado como líder. E anos depois da consolidação do reinado de Davi, depois que Davi retorna, ele vira rei, então ele resgata Mical como sua esposa mais uma vez. Só que os anos se passam, Mical se torna outra pessoa diante dessa negociação política também. Isso é citado em
Segundo Samuel, capítulo 3, versículos 13 a 16. Porém, esse reencontro não resgata aquele amor inicial, não resgata aquele amor de vínculo que existia. Isso foi destruído no contexto histórico aqui de tudo isso que estamos trabalhando com vocês. E é claro que esse amor passa a ser um amor hipócrita já nesse primeiro momento, e a Bíblia combate isso também. Em Romanos capítulo 12, versículo 9. Portanto, a história de Mical é uma história de sofrimento, de manipulação, causada não por Davi, seu esposo, mas pelo seu próprio pai que queria destruir o seu genro. Olha que triste essa história dessa menina e como nós precisamos observar que a manipulação ela é trágica para a vida de qualquer pessoa. Vamos caminhar. Segundo subtópico, trabalhe agora sobre outra perspectiva e você precisa entender isso. Mas primeiro, comenta aqui o que tu acha sobre esse assunto. Segundo subtópico, trabalha sobre: será que ela era uma vítima da circunstância? É uma pergunta que o próprio pastor Marcos Tedesco traz. No segundo subtópico, percebe-se que esse relato bíblico se encaixa naquilo que acabei de explicar. Mical, ela vive esses episódios em 1 Samuel capítulo 18 e 2 Samuel capítulo 3 também. Esse episódio demonstra então que as circunstâncias políticas, que as circunstâncias familiares causadas aí pelo seu próprio pai, moldaram o seu caráter, cercaram ela. E é interessante que quando você percebe agora que ela inicialmente amava Davi. A confirmação disso está em 1 Samuel 18, 20. Mical, então, ela é usada por seu pai Saul nessa estratégia com objetivos políticos, como expliquei para você, para poder destruir o próprio Davi. Isso é citado em 1 Samuel capítulo 18, versículos 21 ao 27. Posteriormente, depois que Davi foge de Saul, ela é forçada a casar com outro homem. Isso é citado em 1 Samuel 25, 44. E anos depois que construiu a vida, depois que está em outro relacionamento, ela é forçada agora a voltar para Davi. Olha que circunstância terrível que essa mulher está vivendo por causa de interesses de poder. Isso é citado também em 2 Samuel, capítulo 3, versículos 13 a 16. Então, esses versículos vão te ajudar a explicar isso que eu estou dizendo para você. O amor de Mical se desgasta, ele acaba, e você percebe então que isso se reflete quando Davi vai celebrar ao Senhor diante da arca do Senhor, vestido apenas com roupas simples, e ela critica Davi por estar celebrando ao Senhor. Isso em 2 Samuel capítulo 6, versículos 16 ao 23. Então, se tu olha para todo esse contexto, você entende agora o porquê da crítica de Mical. Não é porque ela era amargurada, ela foi construída assim, por causa das circunstâncias da vida. Para o cristão contemporâneo, é interessante observar esse episódio, porque esse episódio serve para entendermos a necessidade de um cuidado emocional, de um cuidado espiritual dentro do casamento. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: ó, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo também amou a sua igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25, revelando que o casamento é um espaço para o diálogo, para o respeito, para a doação mútua também. Quando um cônjuge negligencia essa perspectiva com o outro, ou manipula o outro, esse amor acaba se esfriando. Nesse detalhe, você percebe que o caso de Mical mostra que o amor verdadeiro tinha iniciado no início desse relacionamento, mas a falta de cuidado emocional destruiu esse amor. No contexto cristão, o cristão também é chamado para cultivar no casamento esse diálogo sólido, esse amor, o perdão, a fidelidade, a comunhão a Deus. Isso aqui fala sobre o zelo da vida. Dá uma olhada em Provérbios, capítulo 3, versículo 23. Também implica em zelar pelo outro. O exemplo de Mical, ele é um exemplo não apenas de uma tragédia emocional, mas é um exemplo que foi levado por circunstâncias da vida, lembrando a necessidade de o amor ser alinhado um com o outro, e isso faltou nesse casamento. E aqui você tem uma pergunta que você pode fazer, e essa é a pergunta 3 que está no final da lição. Quais são as consequências da falta de diálogo de Davi com Mical? Terceiro aqui que você vai encontrar, a resposta está lá. Você pode trabalhar essa falta de diálogo gerou exatamente o crescimento do desprezo
e da intolerância um para com o outro. Terceiro subtópico, agora do segundo ponto, trabalha sobre o poder do diálogo. Chegamos nesse terceiro subtópico, esse episódio envolvendo Davi e Mical excepcionalmente apresenta uma ruptura emocional evidenciada em 1 Samuel capítulo 6, versículos 16 a 23, quando ela critica Davi em adoração com o Senhor. Você já vê essa ruptura emocional sendo demonstrada ali. Aqui a importância muito interessante do diálogo no relacionamento para o fortalecimento e a manutenção de um casamento saudável e duradouro. Essa perspectiva precisa ser explicada por você. Essa falta de diálogo demonstra que essa crescente relação entre esse problema de Davi com Mical, e a própria Bíblia faz questão de trazer uma orientação a respeito disso. O texto bíblico relata que Davi estava adorando a Deus, mas a ausência do diálogo gerou críticas nesse relacionamento, especialmente o capítulo 6, versículo 23 de 2 Samuel, fala que ela não pôde gerar filhos até a sua morte. Olha o tamanho da amargura que essa mulher carrega. Esse símbolo reflete exatamente essa questão da esterilidade física de Mical, mas também a esterilidade relacional também entre ambos, tá? Isso aqui é um problema. Portanto, esse princípio bíblico nos deixa claro que um pai, um casal, um homem, ele deixa, no caso, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Gênesis 2:24. Essa unidade não é só na unidade de relação sexual, mas é de comunicação mútua, de relacionamento, de fundamento, de relação, de aliança. Do ponto de vista bíblico também, a gente percebe que a prática bíblica, ela nos orienta a partir da visão de Paulo a resolver esses conflitos. O Paulo orienta o seguinte, ó: sejam todas as vossas coisas feitas em amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14. Ele também recomenda: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem vos dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículos 26 a 27. Esses princípios aqui demonstram essa necessidade desse reconhecimento no relacionamento também. O diálogo também, ele ajuda as pessoas a terem esse crescimento, esse fortalecimento, essa aliança. A falta da comunicação gera distanciamento emocional, mal entendimento, que é o caso de Davi e Mical aqui. Na prática cotidiana, o exercício do diálogo, ele demonstra, então, essa preocupação, gestos simples com a pessoa que você ama, isso também demonstra essa ação de Deus nessa prática dessa escuta, do cuidado. A palavra de Deus também nos orienta de forma muito clara que nós devemos agir de forma branda, desviando-se, então, nosso coração do furor, da ira. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, demonstra isso. Esse julgamento também vai demonstrar essa perspectiva da rejeição de Mical com Davi, e isso também demonstra que nós devemos andar em harmonia, em conformidade, em diálogo com o outro também, para crescermos juntos em Cristo. Olha que lição extraordinária, eu acredito que essa lição deveria ser ministrada também na classe dos adultos. O que você acha aí? Comenta aqui nesse vídeo. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre outro argumento. Deus era com Davi. Chegamos então no terceiro ponto da lição. Neste terceiro ponto, nós vamos perceber um versículo que vale a pena ser lido em Provérbios 18, 22. Uma esposa é uma bênção de Deus. E o primeiro subtópico trabalha exatamente sobre Davi e as armadilhas de Saul. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, caminhando para o fim da aula, nós vamos perceber as estratégias de Saul contra Davi e como Deus livrou Davi de todas essas armadilhas que Saul organizou contra ele. Eu fiz uma lista dessas estratégias. Se eu fosse você, eu pegava o caderno e a caneta para poder anotar, para você explicar em sala de aula. A primeira armadilha de Saul foi utilizar a sua filha Mical como uma estratégia emocional a partir da manipulação para destruir Davi emocionalmente diante da política. Isso é citado em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17. Pega isso aí.
A segunda estratégia de Saul é utilizar exatamente agora outra perspectiva, em perseguir de uma forma pessoal Davi, depois desse casamento que ele tem com Mical, com o objetivo agora de matá-lo e levá-lo à morte. Isso é citado em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 20 ao 25. Essa ação é cruel do próprio Saul. Também você vai perceber que existiam estratégias militares agora contra Davi, estratégias que diariamente Davi precisava lidar para poder ser livre, e o Senhor estava livrando Davi de todas essas situações. A terceira tentativa de Saul foi utilizada pela questão de tentar matar Davi com a lança, enquanto Davi estava tocando uma harpa, trabalhando na sua casa. Isso é citado em 1 Samuel 18, do 10 ao 11, depois 1 Samuel 19, versículos 9 ao 10. Você percebe o próprio Saul querendo matar Davi. Você também percebe que essa escalada de hostilidade contra Davi é crescente em seus atos. A quarta tentativa que Saul tenta contra o próprio Davi se localiza agora lá em 1 Samuel 23:14 e 1 Samuel 24:11, quando ele utiliza agora uma alternativa sistemática de perseguição, utilizando o próprio exército como recurso contra Davi. Mas diante de todas essas perseguições, de todas as estratégias, nós percebemos que o Senhor era com Davi. E é interessante que quando analiso tudo isso aqui, percebemos o porquê que Davi, no Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha só como Davi entendia que o Senhor estava guardando ele. Mesmo Davi tendo a oportunidade de matar Saul, o ungido do rei, ele não fez isso. 1 Samuel 24, versículo 6, 26, versículo 9, fala sobre isso, porque Davi entendia que a vingança vinha da parte do Senhor. Aqui você pode utilizar a pergunta 4 da própria lição, onde você pode descrever que essas armadilhas sendo apresentadas e criadas por Saul contra Davi, são exatamente desafios, séries de batalhas que Davi enfrenta e Davi é guardado pelo Senhor. É a resposta que você vai encontrar na própria lição. Agora vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto, que entendemos outra questão. Quando Deus está conosco? Já nesse segundo subtópico, o episódio da perseguição de Saul contra Davi nos traz essa reflexão de como Deus era com Davi. Revela essa ação providencial do próprio Deus em proteger aquele que é fiel e anda de acordo com a sua vontade. As inúmeras tentativas de Saul contra Davi demonstram então as inúmeras intervenções divinas em guardar o seu servo, em guardar a sua vida. Essa proteção divina é evidenciada em diversos momentos, Deus usando também Jonatas como alguém que é seu servo para proteger Davi. 1 Samuel 19, versículo 1 ao 7 confirma isso. Deus usa também Mical para ajudar Davi a escapar, capítulo 19, versículos 11 a 17. Davi também é poupado de diversas emboscadas em 1 Samuel 23:14. Tudo isso demonstra a ação de Deus. Olha só que interessante que diz em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse cenário contemporâneo que nós estamos vivendo, nós entendemos exatamente que a ação de Deus também nos poupa, nos dá livramento, nos protege, nos guarda. Você já viveu alguma experiência e viu a mão de Deus te livrando? Comenta aqui nesse vídeo também. Olha só que interessante. Quando você lê Mateus 28, 20, que está escrito: eis que estarei convosco todos os dias. Isso trabalha aqui algo interessante, não somente na questão da espiritualidade, mas entender que esse Deus também nos guarda no meio dessas situações difíceis também. O Salmo 23 diz, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui é uma ação de convicção da direção de Deus, do cuidado de Deus também. No cotidiano, o cristão também é convidado a perceber essa ação notável de Deus, essa proteção de Deus sobre o nosso coração e como isso também é rico para o nosso viver. Olha o que Davi diz, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais
ele fará. Vamos caminhar. Terceiro e último subtópico trabalha então sobre os nossos desafios. Chegamos nesse terceiro subtópico que trabalha exatamente sobre a vida de Davi como um testemunho vivo, teologicamente falando, para entendermos essa ação poderosa do Senhor. Nós podemos enfrentar situações difíceis na área emocional, na área física, espiritual, existencial também. O próprio Davi enfrentou diversos gigantes, mas ele entendeu que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Olha para o texto de 1 Samuel 17:45. Ele já tinha essa convicção bíblica da ação de Deus, do cuidado de Deus em suas batalhas, nas suas circunstâncias. A vitória de Davi também demonstra esse resultado, essa ação poderosa daquele que honra o Senhor. Ao longo da sua trajetória, nós aprendemos que as diversas investidas de Saul caíram por terra. Há um cuidado, direção, livramento da parte de Deus. Davi prudentemente andou de acordo com os caminhos do Senhor para a sua vida. A Bíblia também descreve que ele agiu conforme a vontade de Deus e o Senhor deu a direção. Olha para o que a Bíblia vai falar a respeito da gente, que somos cristãos contemporâneos. O próprio apóstolo Paulo afirma que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Capítulo 8, versículo 37 de Romanos, isso significa a ação do próprio Deus em nos guardar nas nossas tomadas de decisões. Finalizando a tua aula, você pode ler a pergunta 5, que está no final da lição, que descreve exatamente: aponte os desafios contemporâneos enfrentados pelos jovens. Hoje nós vamos encontrar desafios como relacionamentos familiares, questões ligadas à sexualidade. E a minha oração é que Deus use você na palavra, na EBD da sua igreja, e eu espero que essa aula possa ter te ajudado em nome de Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Marcos Tedesco, da Thelma Bueno, do Tiago Santos, da Verônica Araújo também. Vale muito a pena você ler esse material para o teu crescimento em Jesus, para a glória de Deus. É da editora CPAD, você encontra no site da CPAD. Indico para você também a revista Ensinador Cristão, material excelente para o teu crescimento nesse trimestre. E eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos aprender sobre Davi forjado por uma perseguição implacável. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus permitir e quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.